Vamos ler João capítulo 6, a partir do verso 41. João, apóstolo do amor, capítulo de número 6, a partir do verso 41. Nós vamos ler bastante Bíblia hoje. Quem está com fome da palavra, diga amém. João 6,41, quem achou? Vamos ler a palavra de Deus. Quem não achou, acompanha no telão. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu? Respondeu Jesus: parem de fazer-me críticas. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê em mim tem a vida. Versículo 48. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, está aqui o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para... Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo o que come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. E ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso vos escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus já sabia, desde o princípio, quais deles não criam e quem o iria trair. Verso 65. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo meu Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de... Jesus perguntou então aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Estamos diante da tua palavra mais uma vez, Senhor. Todo o teu propósito, tudo que o Senhor estabeleceu, está escrito aqui na palavra. E nós queremos mais uma vez nessa noite, Pai, ouvirmos a tua voz, nos submetermos à tua palavra, aprendermos aquilo que é importante, alinharmos nossos corações com a tua vontade, Pai. E acima de tudo, Pai, sermos participantes desse propósito e úteis no teu reino, Pai. Então, em nome de Jesus, tira o comichão dos nossos ouvidos, tira a venda que cega os nossos olhos, e tira a dureza do nosso coração e a altivez do nosso espírito. Tira todo o orgulho do nosso coração nessa noite, aquilo que nos impede de aprender e absorver os teus ensinamentos, Pai.
Eu oro nessa noite para que nos seja dado um espírito de sabedoria e revelação mediante a tua palavra. E eu peço que o Senhor nos exorte, nos ensine e edifique a tua igreja nessa noite. Nós precisamos ouvir a tua palavra. Os dias que precedem o fim estão chegando. Estamos cada vez mais perto da tua vinda. E nós não podemos, meu Pai, estar de braços cruzados, sentados nas cadeiras, esperando esse momento sem fazer nada. Então é importante que nós possamos aprender algumas coisas e continuar caminhando na proporção que o Senhor nos estabeleceu, Pai. Assim nós oramos dizendo: fala conosco mais uma vez nessa noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Só quem concorda diga amém. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre as 4 faces do cristianismo. Por que você quer falar sobre as 4 faces do cristianismo? Porque existem 4 faces em que foi apresentado o cristianismo para vocês, para mim. 3 delas, porém, são falsas. Uma delas apenas é verdadeira. Eu quero que você se atente ao que eu vou falar. E eu preciso que você não se ofenda com o que eu vou falar. Tudo que eu disse está exatamente alinhado, o que eu disser estará alinhado com as escrituras sagradas. E assim como foi pesado o discurso de Jesus em João capítulo 6, também não será menos pesado do que o discurso de Cristo nessa noite. Mas muitos discípulos deixaram de andar com Jesus porque a palavra era dura e porque ele estava falando sobre um propósito, o propósito do Pai. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, amém? Quem está aqui por causa do propósito de Deus? Então vamos alinhar o nosso coração com aquilo que Deus deseja construir, amém? Então vamos lá, em primeiro lugar, a primeira face do cristianismo que foi nos apresentada, a religião fez isso. Os religiosos, homens interesseiros, apresentaram 3 faces do cristianismo que não são verdadeiras e que até hoje, até os dias de hoje, nós temos resquício delas, nós temos apego nessas 3 faces falsas, mas que de certa forma elas ainda conduzem e ditam regras nas nossas vidas. A primeira face do cristianismo. Algumas pessoas acham que o cristianismo é uma nova sociedade estabelecida a partir de alguns princípios nobres. Então elas são atraídas por um estilo de vida social ou pelo ambiente amigável e que muitas vezes favorece essa pessoa. Ensinaram para você um cristianismo para que você pudesse fazer parte de uma sociedade que era uma sociedade que tinha alguns princípios nobres, tinha algum estilo de vida diferente e algumas condutas diferentes das quais você tinha vivido até então. Então a primeira face errada, maligna e mentirosa do cristianismo é que cristianismo seria uma sociedade feita por pessoas que estão vivendo alguns princípios nobres. Apesar de nós termos alguns princípios nobres, o cristianismo não é um encontro social, não é um clube social. O cristianismo não é um lugar onde eu vou me encontrar com pessoas para me sentir bem. Isso não é cristianismo. Se eu me sentir bem, glória a Deus. Se eu me sentir bem estabelecido no lugar onde eu estou congregando, ou no lugar onde estou reunindo, amém. Mas isso não significa que o cristianismo está baseado nessa sociedade legal, ou nesse nível de relacionamentos legais. Vocês entendem? Quantos de vocês já tiveram problemas no meio da igreja? Levanta a mão. Se eu pudesse eu levantava os 2 pés assim, aqui não dá. Porque nós tivemos problemas? Porque onde tem pessoas, ali terá problemas. Sim ou não? Então muitas das vezes, o nosso meio, o meio que nós estamos vivendo, nós vamos ter problemas, nós vamos ter situações que nos vão fazer chorar, sorrir, vão fazer a gente trabalhar, vão fazer a gente ficar parado muitas vezes. Então tudo isso depende de como você entende o que é o cristianismo. Deixa eu falar para você, esse lugar não é um clube social. Esse lugar não é o clube do Bolinha. Esse lugar aqui não é uma chácara. Esse lugar aqui é o lugar onde os filhos de Deus se reúnem. E sabe para que os filhos de Deus se reúnem? Para serem curados, quem está doente. Para serem tratados, quem está precisando de tratamento. Para serem ensinados, quem precisa de ensinamento. Então não veja isso daqui como um clube social. Nós vemos muitas vezes a igreja como um hospital ou uma escola. Sim ou não? E muitas vezes esse ambiente não vai ser tão favorável. Muitas vezes esse ambiente não vai ser tão amigável. Muitas vezes esse ambiente não vai ser tão legal. Então não confundam o cristianismo verdadeiro com o cristianismo social. O que se prega muito aí é que a igreja vive as 1000 maravilhas e está tudo bem. E a gente vive esse mar de rosas. Para falar para vocês, o culto de domingo é o momento mais perfeito que nós vivemos, sim ou não? Aqui todo mundo é crente. Aqui todo mundo é legal, aqui todo mundo está sorrindo. Aqui todo mundo se abraça. Aqui
Até conseguimos colocar uma máscara de crente e vir para esse lugar, sim ou não? E quando nós saímos lá fora? Como fica? Como nós somos no meio da sociedade? Eu estou pregando para mim. Então, o cristianismo não é um clube social. Não seja atraído ao cristianismo por um meio social onde ele seja amigável ou gostoso. Porque não é. Nós vamos ter farpa, sim ou não? Nós vamos ter momento de desavença. Nós vamos ter momento de discordância. Nem tudo que você faz eu concordo e vice-versa. Vocês não concordam com muitas coisas que eu faço. Mas não é porque nós não concordamos com as coisas que nós fazemos diferentes que nós vamos deixar de caminhar juntos. Sabe por quê? Porque nós estamos servindo o mesmo Deus. Se nós talvez servimos de formas diferentes, se talvez eu sirvo de forma mais intensa e você de forma mais branda, aí é cada um com Deus. Mas isso não significa que nós não estamos servindo o mesmo Deus. Unidade não significa que nós vamos tocar a mesma música. Significa que nós vamos tocar para a mesma pessoa. Amém? Diga assim, a mesma pessoa é Jesus. Então você pode tocar a sua música e eu tocar a minha. O importante é que nós tocamos para o mesmo Senhor. Então diga assim, cristianismo não é um encontro social, nem filosófico. A maçonaria ela é baseada em encontro social e filosófico. Eles são doutrinados por algumas coisas filosóficas que vêm da cabala, do hinduísmo, do ocultismo, da astrologia e alguns princípios de judaísmo, menos cristianismo. Então eles acham que é legal eles estarem se encontrando, eles se chamam de irmãos, né? Eles se tratam como família, eles dão um beijo, o ósculo santo, eles tentam criar esse ambiente social. Mas o cristianismo não tem nada a ver com isso. O cristianismo não é sobre um ambiente social. O cristianismo não é sobre estar se sentindo bem no lugar onde você está. Porque quando Jesus estava falando do propósito do Pai, e o discurso era duro, ninguém estava confortável nas cadeiras onde ele estava falando na sinagoga, sim ou não? Os homens estavam escandalizados com o que Jesus falava. Ele está falando de comer a carne dele, ele está falando que ele é o pão vivo que desceu do céu. O que esse cara está falando? Nem quem andava com Jesus não estava entendendo o que ele estava querendo dizer. Na realidade eles até estavam entendendo, eles não estavam absorvendo, eles não estavam concordando. Sim ou não? Esse cara está errado o que ele está falando. Os caras ficavam, os mestres da sinagoga estavam tentando indagar ele e colocar ele em xeque-mate. Aí Jesus virou para os discípulos, dos 70 que andavam com ele, dos 72, só ficou os 12. Falou, e vocês também, querem ir embora? Vocês não estão entendendo o que está acontecendo? Vocês não estão entendendo que a participação é comigo? Vocês não estão entendendo que aqui não é o clube do bolinho, um lugar para vocês se sentirem bem? A mensagem é dura e o cristianismo exige pessoas que estão disponíveis a ouvir essa mensagem dura. Falou, se vocês não estão contentes, pode ir embora. Jesus falou para os discípulos, para os 12 que ele escolheu, vocês não estão contentes? A porta da rua é serventia da casa. Jesus falou. A segunda face do cristianismo que nos foi apresentada, essa é a pior delas talvez. Talvez a terceira é a pior, essa é a segunda pior. É um cristianismo emocional. Outras pessoas entendem o cristianismo pelas emoções. Passam por experiência emocional a partir de uma palavra que ouvem ou de uma canção que ela gosta. Ou até pelas coisas que ela sentiu na sua alma. Olhe para mim, irmãos. Cristianismo não é sentimento, não são as nossas emoções. Cristianismo não é algo que se sente com a alma, não é almático. Vocês entendem? Cristianismo é razão, amém? Cristianismo é razão, é entendimento. Tem que gerar um entendimento correto, senão não adianta. Senão cada hora você vai sentir uma coisa. Hoje você está sentindo a presença de Deus, ai que alegria. Amanhã você sente uma depressão, e aí? Que cristianismo é esse que você vai levar para a sua vida? Que os seus sentimentos direcionam como é a sua vida com Deus. Então hoje você está bem, você está lá em cima, está tudo bombando. Amanhã seus sentimentos não estão bem, você está lá embaixo, não faz mais nada para Jesus e também não se relaciona mais com Ele. Então apresentaram um outro cristianismo aí fora, um cristianismo emocional. A pessoa vem, ouve aquele louvorzão, fica tocada, sente na alma dela, lá nas emoções, mas não gera mudança. Porque quando sai do ambiente onde as emoções foram trabalhadas, quando sai daquele ambiente onde as emoções foram tocadas, lá fora
A pessoa não consegue se firmar. Por quê? Porque já não tem mais aquele clima, aquele ambiente para tocar nas emoções, entende? Então o cristianismo não é emocional. O cristianismo não é emoção. O cristianismo não é o que eu sinto, é o que eu entendo. Amém? Se você falar que você vai sentir alguma coisa, você vai sentir alguma coisa pelo entendimento correto. Jesus falou assim, que um odre velho não pode receber vinho novo. Sabe por quê? Porque se rompe. Pluf. Mas um odre novo pode receber vinho novo. Por quê, irmãos? Porque quem está preparado, quem está com entendimento novo, pode receber o vinho novo que vem do alto, que vem do Espírito Santo. Então, o vinho novo é o entendimento pelo qual nos é gerado, pela verdadeira palavra de Deus que nos é ministrada. Mas é importante nós termos o odre novo. O que é o odre novo, irmãos? É aquilo que o Espírito Santo faz em nós. Ele renova a nossa mentalidade. Ele muda o nosso jeito de pensar. Amém? Então, o cristianismo não é um encontro social e muito menos algo emocional que você sentiu. Ah, eu senti um arrepio. Tanta coisa faz arrepiar, na verdade. Se o arrepio determinasse a presença de Deus na nossa vida, tantas outras coisas fazem a gente arrepiar. Uma fungada no cangote faz se arrepiar até os cabelos da cabeça. Quem faz um cafuné aí no marido, na esposa aí, ó, sabe? Faz até assim, ó. Dá uma arrepiada, não dá, Nico? Um dia eu passei minha barbinha no Nico assim, ele arrepiou tudo, né, Nico? Então, cristianismo não é emoções, não é o que você sente, é o que você entende. Mas tem uma terceira face do cristianismo, essa é a pior. Algumas pessoas entendem ou veem no cristianismo uma forma de se beneficiar, ou de alcançar uma melhor condição financeira, um melhor convívio familiar. Elas visam o bem-estar pessoal e encontram, ou às vezes encontram paz nas entrelinhas da filosofia cristã. Olhe para mim. O cristianismo não tem nada a ver com o sucesso pessoal. Muitas vezes as pessoas são atraídas, está difícil a condição financeira, então vem para Jesus. Vem que vai mudar, vem que vai... Irmãos, é mentira, não muda. Pode mudar, pode, mas não é regra que segue. Eu sei de pessoas que tinham muito dinheiro e vieram para Jesus e perderam tudo. Eu sei de pessoas que não tinham nada e vieram para Jesus e ganharam um pouco ou bastante. Então não é via de regra você estar com Cristo e isso ser sinônimo de coisas financeiras. Amém? Ele pode dar se Ele quiser, mas se Ele não quiser dar, Ele não vai dar. Vocês estão entendendo? Então cristianismo não é sinônimo de bem-estar pessoal. Ou tipo assim, ó, eu estou com Jesus porque Ele me traz algum benefício. Porque eu vou estar bem na minha casa, porque os meus negócios vão ir bem. Então tem pessoas que só estão servindo a Jesus por interesse. Não, agora minhas coisas vão ficar bem agora. Agora eu ofertei, agora eu dizimei, agora eu dei primícia, dei não sei. Agora eu fiz, agora vai ficar tudo bem. Se o seu coração está movido para isso, não precisa nem dar. Guarda para você. Que talvez vai até fazer falta, né? Já que você quer ficar rico ou juntar muito dinheiro, vai fazer falta. Então nunca dá esperando uma troca. Cristianismo não é troca, não é barganha. Cristianismo não é negócio. Cristianismo não é interesse pessoal. Cristianismo não tem nada a ver com interesses financeiros. Olhe para mim, por favor. Cristianismo não é nada disso. A quarta face do cristianismo, a mais verdadeira, a única que é verdadeira e a mais importante. Abre em Efésios capítulo 1, versículo 9. Nico, providencia para mim uma água. Efésios 1 e 9. Vamos ler no telão. Quem está entendendo, diga amém. Não se assusta com a mensagem, não. Efésios 1 e 9. A palavra de Deus diz assim: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em, versículo 10. Isto é, de fazer convergir em Cristo. Diga comigo, todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Olhe para mim. O cristianismo não é um encontro social, não é algo emocional
e muito menos algo de interesse material ou financeiro. Quem quer saber o que é cristianismo nessa noite? Efésios 1:10 revela que cristianismo é sobre Cristo. É sobre Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Cristianismo não é sobre coisas. O cristianismo é sobre o Filho de Deus. O cristianismo é Cristo. Cristianismo é renúncia. Cristianismo é sofrimento. Cristianismo exige o nosso morrer diário. Cristianismo gera dores. Cristianismo, olhe para mim. O cristianismo espera um martírio meu e seu. Quem sabe o que é martírio? Levante a mão. Sabe o que significa martírio? Significa você estar disposto a pregar uma mensagem, ainda que isso custe a sua própria vida. Martírio vem de mártire. Quem conheceu os mártires da igreja? O primeiro mártir da igreja foi Estevão, morreu apedrejado. Estevão estava num momento social, no momento do seu apedrejamento. Quando Pedro foi crucificado de ponta cabeça, Paulo teve a sua cabeça decepada, quando jogaram óleo quente em Felipe, quando transpassaram Tiago com a espada, eles estavam num momento de encontro social, sim ou não? Eles estavam num bom momento emocional deles, sim ou não? Eles estavam com dinheiro no bolso naquele momento? Não! Então o cristianismo é sofrer e morrer sobre Cristo, por Cristo. Então todas as balelas que pregaram para vocês até hoje, joga fora, porque tem feito mal para a sua vida até hoje. Joga fora tudo que você aprendeu sobre cristianismo e começa a aprender a partir de hoje. Cristianismo é Cristo, irmãos. Cristianismo é vida com Cristo. Cristianismo não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre o que Ele está fazendo, é sobre o que Ele quer fazer, é sobre o que Ele já planejou. Então não vem com essa balela de que é se sentir bem. E se tudo estiver mal na sua vida, dá glória a Deus. Porque ninguém sofreu mais do que Jesus. Ninguém padeceu mais do que Cristo. Ninguém foi mais perseguido do que Paulo. Jesus não tinha onde reclinar a sua cabeça. Ele não tinha um jumento para entrar na cidade de Jerusalém. Então não vem com essa: Jesus, você não me deu um carro novo, você não me deu uma casa nova, então não vem ficar com esse blá 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 de crente aí não. Porque se você só está bem com Jesus quando está tudo bem para você, então você não é cristão. E não fale que você é cristão lá fora, porque você envergonha o evangelho. Quando as coisas não vão bem, então você não é cristão. O cristianismo é sobre Cristo. O cristianismo é sobre você renunciar às suas vontades todos os dias. O cristianismo é o nosso morrer diário, para que a vontade de Deus seja estabelecida nas nossas vidas. E é tanta balela que nós aprendemos por aí, é tanta coisa que a gente ouve. Vocês estão intoxicados com o que o YouTube tem pregado no coração de vocês. Porque o foco da mensagem é Efésios 1:10. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Diga comigo, todas as coisas. Celestiais ou terrenas. Espirituais ou materiais, não importa. Cristo é tudo. É sobre Cristo, irmãos. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Não, Deus acima de tudo, Deus acima de todos. Eu não concordo com a frase do Bolsonaro. É Deus acima de tudo e Deus acima de todos. Porque o Brasil pertence a Ele. Independente do Bolsonaro ou de qualquer outro presidente que estiver lá, o controle do Brasil continua na mão de Jesus. E se nós sofremos por causa desse governo, e se nós temos padecido na mão de um governo corrupto, é porque a igreja não está posicionada em Cristo para transformar essa realidade. O pastor Juninho pregou há 3 domingos atrás: quem deveria governar a terra é a igreja. E não está acontecendo isso, por quê? Porque não tem homens e mulheres envolvidos no cristianismo. Estão envolvidos num clube social, estão envolvidos num cristianismo emocional, estão envolvidos num cristianismo de interesse, mas não num cristianismo de Cristo. Onde Cristo é o centro, onde tudo converge em Cristo, onde tudo começa a partir de Cristo, onde tudo é formado por causa de Cristo. E a gente quer sair de casa e ainda falar que é cristão. Sabe o que é cristão? Significa pequeno Cristo ou parecido com Cristo. Ou seja, o propósito de Deus se resume em sermos parecidos com Cristo. Agora olha para dentro de você, eu olho para dentro de mim agora. Que imagem e semelhança de Cristo nós temos sido, para falar que nós somos cristãos.
Como tem sido nivelado o nosso cristianismo aí fora. Como tem sido nivelado, olhe para mim, o nosso cristianismo dentro de casa. Ou o cristianismo só serve no domingo à noite quando nós estamos aqui. Maior hipocrisia do mundo. Querer ser cristão aqui, querer ser cristão lá fora e não é cristão em casa. Se você não consegue pregar dentro da sua casa, então não sai para fora pregar. Porque isso é hipocrisia, Deus reprova. Sua mensagem não vai ter efeito. Então prega dentro de casa, seja cristão dentro de casa. Se tiver que fazer o caminho de volta, faz. Se tiver que pedir perdão, faz. Se tiver que se humilhar, se humilha. Mas seja um cristão verdadeiro. Mostra Cristo na sua vida, para sua família. O cristianismo é sobre Cristo. Então para de ser orgulhoso, para de ser orgulhosa e se submete à palavra de Jesus Cristo. Isto é, de fazer convergir tudo em Cristo. Converge a sua família, converge a sua casa, converge os seus interesses, converge o seu coração em Cristo. Você fica pensando demais nas coisas e nos seus interesses e de menos nos interesses de Cristo Jesus. Sabe o que me dói? Chegar numa sexta-feira à noite e não ter 10 para orar. 10 pessoas não conseguem orar. Sabe por quê? Porque não entenderam o que é cristianismo ainda. Porque não tem comunhão com Ele. E não fala que você vai ter comunhão na sua casa, que é mentira e você sabe. Que tipo de cristianismo você quer viver, irmão? O mundo está acabando aí fora. Doença do século toma conta do coração de todo mundo. O mundo está de mal a pior. O anticristo já está sendo apontado. Mateus 24, dores, princípios, dores de parto. E você ainda não consegue orar com Cristo? Nós não somos casa de oração por causa do nome que é bonito. Nós somos casa de oração porque nós entendemos que temos que cultivar uma vida de oração. É sobre uma vida de oração. Não é uma oração de petição. Deus, me dá agora porque eu preciso. E ninguém quer ter relacionamento com Deus. Eu tenho vergonha de perguntar as coisas para vocês e ninguém saber responder. Por um único motivo, porque tem preguiça de ler a Bíblia. O cristianismo está na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. O propósito de Deus se resume nas Escrituras Sagradas. Se você não conhece as Escrituras Sagradas, você está longe de ser um cristão. Ainda que você está 30 anos falando que você é crente. 40 anos, não importa. Você pode ter nascido na igreja. Será que você consegue mudar sua mentalidade sobre o cristianismo? Ou então, você não falar para ninguém que você é cristão? Duas uma. Ou muda a mentalidade ou não fala que é cristão. Porque falar que é cristão e envergonhar lá fora não dá. De verdade. Não falo nem lá fora, falo dentro da sua casa. Ninguém está disposto a morrer por Cristo. Eu posso fazer um desafio aqui? Se nós estivéssemos nos dias da grande tribulação, onde a perseguição religiosa seria muito grande, principalmente para quem professa Cristo Jesus como Senhor e Salvador, se entrasse nesse momento aqui, os perseguidores de Jesus Cristo, 99% de vocês negavam a Cristo. Sabe por quê? Porque não tem alicerce com Cristo a ponto de falar, me mata porque eu morro por Ele. Se não consegue morrer no dia a dia, vai morrer no momento que a tribulação chegar? Não consegue. Eu coloquei lá um exemplo, é só um exemplo. O valor de uma cesta básica e um lanche do McDonald's. O valor de 2, 3 cestas básicas e a comida no restaurante. O valor de um rolê no shopping e algumas cestas básicas. E ainda eu tenho que chegar no culto e pedir para você ofertar. Depois de 10 anos ouvindo a palavra, eu tenho que chegar aqui e falar, irmãos, vocês ofertam, por favor? Mandar mensagem no WhatsApp, por favor, alguém oferta para os pobres? Por favor, alguém pode exercer o cristianismo? Eu tenho que pedir ainda, porque vocês não estão entendendo o que é ser cristão. Não era para mim pedir, era para todo mundo falar, pastor, pode deixar que nós vamos ofertar com força. O cristianismo vai ser estabelecido no Vale do Ribeira. Eu vou pagar um preço, eu vou dar da minha oferta. Eu vou lá se for preciso, eu vou interceder. Nós vamos fazer junto essa obra, mas não. A obra é só minha e sua, pastor Juninho. Nós que temos que ir, pastor. E se ninguém ofertar, nós que se virem para arrumar dinheiro, pastor. Porque foi só nós que foi escolhido.
Não é só o pastor que foi escolhido. Todos aqueles que são lavados e remidos no sangue de Jesus, todos aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador, são filhos de Deus. O compromisso é dos filhos de Deus. Então que cristianismo é esse que eu tenho que falar a mesma coisa por 10 anos? Que cristianismo é esse que eu tenho que implorar para alguém na vigília de oração? Eu tenho orgulho do Zizi e da irmã Neide. 70 anos de idade, eles desceram lá embaixo para orar com nós, sem reclamar. Aí quando nós vamos montar a cesta básica, o Zizi e a Neide vêm aqui, eles têm 70 anos. E eles montam a cesta básica. Eles não faltam de nenhum culto. Eles são um exemplo para nós, Zizi, são um exemplo para mim. De cristão. Não estou falando mal da Universal, mas eles estavam 20 anos na Universal. E serviam a Deus com zelo e temor naquele lugar também. Vieram para cá porque Jesus trouxe. Eles são um presente de Deus para a minha vida. Porque a vida do Zizi e da dona Neide me ensina. Uma das poucas pessoas que colocou a mão na minha cabeça aqui nesse lugar, do pastor Juninho, foi o Zizi. Impôs as mãos na nossa cabeça e nos abençoou. O nosso ancião abençoou a nossa vida, porque ele tem vida com Deus. Você é um cristão para mim, Zizi. Pastor, me espera que a gente está indo para o vale. A gente vai orar. Com 70 anos de idade, você tem 30, 40, você não consegue sair da sua casa para ir orar. E não é orar por mim, não é orar comigo, é orar para Jesus. É orar entre você e Jesus, para você construir a sua vida com Ele. Eu orei e jejuei para estar aqui falando isso para vocês, porque como dói em vocês, também dói em mim. E até quando vocês vão brincar de ser cristão? Vocês querem que eu feche a porta desse lugar e cada um vai viver nas suas casas? Talvez assim é melhor, porque nós não vamos perder tempo. Que 90% da igreja não tem sido cristão de verdade. Eu não estou interessado no seu dinheiro, eu estou interessado no que você está construindo com Cristo. Eu não estou interessado numa igreja cheia, eu estou interessado em pessoas que estão vivendo com Cristo. Eu e o pastor Juninho, a gente dá a nossa vida por vocês, de verdade. Eu não tenho bola de cristal, eu não consigo adivinhar quando você não está bem. Mas se você falar, a gente está disponível para vocês. Ninguém chamou a gente aqui, a gente negligenciou, deixou de cuidar. Pelo contrário, pessoas de fora que nos chamam, a gente está disponível para servir. Mas posso falar para vocês? Nesse lugar era para ter no mínimo 50 pessoas, para estar no mesmo nível que eu e o pastor Juninho de serviço no reino. No mínimo 50. Vocês querem entender uma coisa? Eu não tenho mais o que pregar de novo para vocês. Se precisar, eu tenho uma mensagem por dia. Eu tenho só 280 no meu iPad aqui, fora os que eu tenho de papel e que eu tenho aqui dentro. O pastor Juninho também deve ter mais um monte. Eu tenho uma mensagem diferente por dia se precisar. Mas olhe para mim, por favor. Vamos tentar viver o que nós já aprendemos até agora. Eu queria falar sobre os 3 pilares do reino de Deus. São coisas importantes, são coisas mais fortes, para a gente avançar em algum entendimento, para a gente avançar em algumas etapas no reino. Mas eu não consegui falar sobre os 3 pilares do reino, porque a gente precisa falar sobre os fundamentos ainda do que é ser cristão. A gente não está praticando nem o básico, como nós vamos pular para a etapa do avançado. Eu não quero que isso comova você, eu quero que isso gere lá dentro de você um entendimento verdadeiro. Ou até quando nós vamos brincar de igreja, ou brincar de cristianismo? Diga comigo, o cristianismo é Cristo. Cristianismo não é uma sociedade religiosa, não é um lugar para massagear o seu ego. Cristianismo não é um lugar para se obter benefícios e nem para satisfazer os seus interesses pessoais. O cristianismo é comunhão com Deus através do Espírito Santo. Cristianismo é vida eterna. Cristianismo é vida de oração. Cristianismo é conhecer as Escrituras Sagradas. Cristianismo é uma vida de arrependimento. Cristianismo é uma vida de serviço. Cristianismo é exercer sacerdócio. Cristianismo é alimentar os pobres, cuidar dos órfãos e das viúvas. Cristianismo é pregar a Cristo ressurreto.
Cristianismo é estabelecer o reino de Deus. Cristianismo é viver por um propósito. Essas coisas que eu citei aqui agora é cristianismo, irmãos. O resto é fábula, o resto é lixo, o resto é mentira, é uma farsa. Isso aqui eu citei para vocês é cristianismo. O resto você joga fora. De verdade. Embrulha no embrulhadinho e joga fora. Eu quero que me prova ao contrário do que eu estou falando aqui. Fala que outra coisa é cristianismo. E me prova nas escrituras sagradas. Quantos estão entendendo? Diga amém. Mateus 11, 12. Vamos ler a palavra. Mateus 11, verso número 12. Quem achou, diga amém. Quem não achou, olha no telão. Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, a que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. São crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Versículo 17. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Olhe para mim. As obras de um verdadeiro cristão são os que precedem até os dias de João Batista. As pessoas que se esforçam de uma tal maneira para viver estabelecendo o reino de Deus. Ele falou assim, o que posso comparar essa geração? Eu vou falar com os dias de hoje. O que eu poderia comparar com essa geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças, gritando umas para as outras. As crianças estão brincando, as crianças estão se entretendo. Elas estão gastando tempo e não estão entendendo. Aí ele falou assim, nós tocamos flauta para vocês dançarem, vocês não dançaram. Então nós cantamos uma canção de lamento para vocês se quebrantarem, e vocês não se quebrantaram. Tipo, vocês não estão entendendo. Eu vou contextualizar com os nossos dias de hoje, com o trabalho na casa de oração. Nós fazemos vigílias de oração e vocês não vêm orar. Nós estamos inseridos num contexto de ajudar os pobres e vocês não ofertam como deveriam ofertar. Nós estamos construindo algo que é sólido, verdadeiro. Fazemos comunhão com a igreja e vocês não participam da comunhão. Cada um vão para suas casas. Estamos fazendo tanta coisa, estamos construindo um orfanato. Ninguém tampouco está se lixando para isso. Estamos querendo sair daqui, lá para o Piauí. A gente quer ir para o Nepal ainda. Mas como? Se as crianças estão nas praças brincando. Não é tempo de brincar, não é tempo de ficar perdendo tempo. É tempo de ouvir quando tocar uma flauta. Para você dançar, vai lá e dança. E quando cantar a canção de lamento, vai lá e chora, se quebranta. Ou seja, faz aquilo que o Espírito Santo está direcionando à igreja. O pastor Juninho pregou há 4 domingos nesse lugar. A mensagem do pastor Juninho está falando até agora comigo. Nós não vamos fazer nada sem a direção do Espírito Santo. E eu orei falando, Espírito Santo, o que você quer que eu prego para a igreja? Então não vamos perder tempo com brincadeira, com coisa, com entretenimento. Tanta coisa fútil, tanta coisa pequena. Hoje à tarde eu estava fazendo o restante da mensagem, eu excluí meu Instagram. Eu não faço nada comercialmente no Instagram e tampouco proclamo o reino de Deus no Instagram. Eu só posto fotos minhas e fico vendo foto dos outros. Falei, o Instagram não me serve mais, eu vou ficar só no Facebook, onde eu coloco as coisas da minha loja e promovo o reino de Deus e aviso os irmãos das reuniões. Não dá tempo de perder. Não seja criança brincando nas praças. Jesus quer que você seja um homem maduro, uma mulher madura, entendendo o tempo dele tocar a flauta, o tempo dele cantar uma canção de lamento.
Porque há tempo de jejuar e prantear, mas há tempo também da gente se alegrar com as almas que estão sendo salvas. A gente fala que almas estão sendo salvas no Vale do Ribeira, a gente não vê a alegria da igreja. A gente fala que a gente foi lá, alimentou 200 famílias, e a igreja tão pouco se lixa. A gente posta as fotos que vem do Vale do Ribeira, o máximo é uma mãozinha ou duas, se alegra com o que Jesus está fazendo. Estamos falando de assuntos importantes do reino de Deus, mas quando é zoeira, quando é um parabéns, todo mundo fala. Por que todo mundo fala quando é zoeira? Porque é criança que está entretida nas praças, é criança que está brincando de cristianismo. Quando é assunto polêmico, se eu colocar o assunto do Bolsonaro no WhatsApp, todo mundo vai falar, seja pró ou contra, todo mundo vai querer falar. Soltar um assunto de política, mas quando é assunto do reino de Deus, do Vale do Ribeira, já não importa. Por que não importa? Porque não é prioridade na sua vida. O reino de Deus é ganhar força. Se você não se esforçar para ter uma vida de oração, se você não se esforçar de verdade para ler a Bíblia, para ler de verdade mesmo, para ler de verdade. Se eu fizer 3, 4 perguntas aqui, eu faço vocês passar vergonha aqui. 3, 4 perguntas bíblicas, simples, da mais básica, vocês passam vergonha, porque não lê Bíblia. E aí vem um outro herege aí de fora, ou um teólogo facebookano, vai influenciar a mente fraca de vocês, porque vocês não conhecem Bíblia. Sabe por que ninguém até hoje influenciou eu e o pastor Juninho a caminhar de outra forma, a não ser o que Jesus estabeleceu para nós? Porque nós conhecemos a Bíblia. Tudo que veio de modinha nós dispensamos, não foi, pastor? Tudo que veio para influenciar, para contaminar a casa de oração, nós dispensamos. Pastor Hernani Santos queria fazer da casa de oração americana um mega templo igual a outros lugares por aí. Queria trazer Cassiane, Davi Sasser, Fernanda Brunce, um monte de porcaria aí. Para mim é porcaria, porque cobra para pregar e cantar. Queria anunciar na rádio que ia ter culto aqui. Falei, pastor Hernani, eu não estou interessado em crente que já está servindo em outros lugares. Nós queremos ganhar almas na casa de oração. Falei, eu não quero cantor gospel, porque eu não vou dar R$1 do dinheiro do reino para eles. Quero pessoas comprometidas com o reino de Deus. Conversei com o pastor Juninho há poucos dias. E se nós ficássemos em 10 pessoas aqui, os 10 que estariam aqui, ia ser igual aos 300 de Gideão. Ia fazer diferença no mundo espiritual. Não é igual aos 30 mil que Gideão estava esperando, não. Eu não estou esperando uma multidão para fazer a obra do reino de Deus. Eu estou esperando uns poucos que estão entendendo o que é o cristianismo. É isso que eu e o pastor Juninho estamos esperando. Pessoas que estão comprometidas com a verdade. E se você ficar com a verdade que nós pregamos, eu vou falar para você igual Jesus falou para os discípulos. Vocês também querem ir embora? Fica à vontade. Tem um monte de igreja com blá 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 por aí. Tem um monte de igreja convertida socialmente, emocionalmente e falando dos interesses financeiros de vocês. Tem um monte por aí, fica à vontade. Aqui só vai ficar quem quer viver a verdade. Nós vamos viver a verdade e pregar a verdade até Jesus voltar. Eu não mudo meu discurso, eu não mudo minha mensagem e também não vou mudar minha vida, a não ser que seja para melhor. Porque eu quero ser um mártir do evangelho. Eu quero morrer pela causa de Jesus. E quem não estiver disposto a morrer por Jesus, não adianta. O cristianismo que você está construindo não é um cristianismo em Cristo, é um cristianismo no seu bem-estar, na sua vontade, no seu querer. Se você tem medo de morrer, é porque você não está entendendo o que Cristo já fez por você. Porque o cristianismo é vida eterna. Quem está com Cristo já está desfrutando da vida eterna. Então você tem que entender isso. Você morrer amanhã ou depois, Paulo falou assim, que é lucro, é ganho, é muito bom estar com Cristo. O viver para mim é simples rotina, mas a morte é a certeza da vida eterna. O que daria o homem pela troca da sua alma se Jesus voltasse hoje? O que você teria para oferecer para ele? O cristianismo é Cristo. Diga comigo, o cristianismo é Cristo. Cristianismo é ser parecido com Cristo, ter o caráter de Cristo e ter a natureza de Cristo. Romanos 8:29 diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Cristianismo é nos tornarmos parecidos com Cristo. Eu chorei 1 hora ontem no banheiro de casa orando,
E a água caindo nas minhas costas. E eu falei: Jesus, eu sou um lixo perto de você. Eu sou um lixo perto de quem eu deveria ser. E eu falei para Jesus, eu chorando no meu banheiro da minha casa. Eu falei: eu não sou parecido com você ainda. Mas quando eu levantei, depois de chorar muito, fiquei uns 40 minutos lá, né? A conta de água vai vir alta esse mês. Mas quando eu levantei, eu falei assim: eu estou disposto, Jesus, a ser parecido com você a partir de hoje. E não importa como eu vivi de ontem para trás, importa como eu e você vamos viver de hoje para frente. Porque o tempo de Deus se chama hoje. E é hoje que Jesus quer saber o quanto nós estamos disponíveis a ser parecidos com Ele. É hoje. Não importa o que passou para trás. Se você pedir perdão, Ele vai perdoar. E Ele apaga o seu passado. Ele quer saber quem a partir de hoje quer estar inserido no cristianismo verdadeiro. Nesse momento nós estamos vivendo os 3 tempos. Eu aprendi com a minha filha Carolina. A gente foi para o shopping, ela falou: pai, a gente está vivendo agora os 3 tempos. Passado, presente e futuro. Eu falei: é verdade. Há 10 segundos atrás a gente estava no passado. Agora é presente. Daqui 5 segundos, 3 segundos já é futuro. Os 3 tempos. Obrigado, filha, por ensinar o papai. E é nesse tempo do passado, Jesus não quer saber. Ele quer saber do presente, o que você vai fazer com o futuro. Temos que nos tornar mais parecidos com Jesus, isso é importante. Eu vou acordar na segunda-feira, eu vou me olhar diante do espelho e vou falar para mim: José, seja mais parecido com Jesus hoje. E na terça-feira eu vou fazer isso de novo. Na quarta-feira eu vou fazer isso de novo. Eu vou me contemplar no espelho, até olhar por um momento e falar assim: José, você está ficando parecido com Jesus. Talvez não sou eu que vou falar. São as pessoas lá fora que vão falar. E não é pelo meu discurso, nem com esse microfone na mão. É pelo meu viver diário. Talvez o pastor Juninho ou minha esposa vão poder falar: você vai estar mais parecidos com Cristo. Porque eles convivem comigo o tempo todo. Quem está entendendo, diga amém. Cristianismo é manifestar o amor como Cristo. João 13:34, abre para mim. Já estou acabando. Um novo mandamento lhes dou: amem uns aos outros como eu vos. Vocês devem amar-se uns aos outros. Como é o amor no cristianismo? O amor no cristianismo é aprender a amar como Cristo amou. Porque se nós amarmos uns aos outros como eu me amo, eu não vou amar o meu próximo como eu devo amar. Porque tem hora que eu não estou bem e eu me amo pouco. Tem hora que eu estou triste, eu me amo pouco. Aí eu vou também amar pouco o meu próximo. Cristianismo é aprender a amar o próximo como Cristo amou. Como Cristo amou? Diga assim comigo: sem interesses, sem condições e sem acepção. Cristo não escolheu, olhe para mim. Cristo não escolheu, falou assim: eu vou amar os 12 e vou desprezar a humanidade. Eu vou amar os 72 e vou desprezar o restante. Cristo amou a todos. Então não escolha quem você quer amar. Ame quem Jesus colocar na sua frente. Cristianismo é amar quem Jesus coloca na nossa frente. Seja aquela pessoa que você não gosta, seja aquela pessoa que você teve um problema, seja aquela pessoa que te fez algum mal, seja quem for. Cristianismo é amar como Cristo amou. Sem interesses, sem impor nenhuma condição e muito menos sem fazer acepção de quem você vai amar ou não. Eu amo esse porque ele é legal, porque ele é rico e ele é legal. Eu não vou amar aquele porque ele é pobre, ele é fedorento, não. Eu vou amar aquele porque ele é bonzinho, ele é muito legal. Não, aquele me dá muito trabalho, não vou amar ele. Cristianismo é amar como Cristo amou. Quem está entendendo, diga amém. Cristianismo é estar disposto a obedecer. João 6:38. Jesus Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. E aqui em João 6:38 ele fala assim: pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. João 4:34, Jesus fala assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Ou seja, o que satisfaz Jesus é fazer a vontade do Pai. Jesus falou assim:
eu não desci do céu para fazer a minha vontade, eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. Sabe o que é cristianismo? É fazer o que Cristo fez em João 6,38 e João 4,34. O que me satisfaz é fazer a vontade do Pai. Quantos nessa noite desejam fazer a vontade do Pai? O cristianismo é decidir fazer a vontade do Pai, mesmo que a vontade do Pai vá contra as suas vontades. E por último, cristianismo é sofrer como Cristo sofreu. O cristianismo é trazer em nós, em nossos corpos, as marcas do sofrer de Cristo. 2 Coríntios 4, versículo 1, é a última leitura bíblica, a gente já vai encerrar. Vamos ler 10 versículos até o 10. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano e nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Versículo 5. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por amor de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder a tudo que excede provém de Deus, e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Versículo 10. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de... Vou falar de novo, irmãos. Acompanhem comigo a leitura. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atue a morte, mas vocês atue a vida. 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 1 ao 12. Levante a sua mão assim, ó, sua mão direita, levante a sua mão. Se Jesus pudesse olhar nas suas mãos hoje, Ele poderia ver as marcas do sofrer de Cristo. Pode abaixar a sua mão. Talvez não é uma visão física, mas uma visão espiritual. Você tem colocado as suas mãos no arado para trabalhar para Cristo? Você tem colocado a sua vida disponível para servir a Cristo? Você tem disponível o seu coração para servir a Cristo? Então feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar.